Então, terminando a história, né? A essas alturas do campeonato eu já estava esgotada emocionalmente, exausta. Então, quando minha filha adoeceu, foi a gota d'água. E aí, sim, eu tive que procurar, né? Tratamento. Procurei psiquiatra, né? Comecei a fazer o tratamento. Foi quando eu descobri que era depressão, que eu estava com depressão. E aí, bom, esse primeiro psiquiatra que eu fui até que não ajudou muito, né? Só receitou os remédios, eu comecei a me tratar. Mas eu encontrei uma terapeuta e comecei, então, realmente me tratar. E aí, cerca de, não sei se uns 9 meses depois, eu esqueci quanto tempo foi depois que eu tava me tratando, eu tava tomando, né, já os antidepressivos e, e o ansiolítico, né, remédio pra dormir. E aí, de repente, sim, numa determinada noite, a coisa aconteceu, né? Deu certo, foi até o fim. Aí eu fiquei tão assim, pasma, né? Isso então já tinha meses que eu tava fazendo terapia. Só que eu fazia terapia, fazia tratamento pra depressão. Mas eu não cheguei a contar pra terapeuta desse problema que eu tinha. Não cheguei, não tive coragem, não cheguei nesse ponto. Então, quando aconteceu isso, eu percebi que podia ser porque eu tava tomando o remédio, o ansiolítico, ou porque eu estava fazendo a terapia e estava melhorando, estava contando coisas do meu passado e botando para fora e tal. Ou as duas coisas, provavelmente, né? Mas o que aconteceu? Então, se eu tivesse procurado fazer terapia antes, com certeza teria evitado muito sofrimento, teria resolvido esse problema antes. E foi assim, resolveu assim, sabe? Tipo, não senti dor nenhuma. E entendi o que que era fazer isso sem sentir dor. Primeira vez na minha vida, eu tinha 9 anos de casada. Diga-se de passagem, né? Então, aí eu prometi pra mim mesma, eu falei, eu nunca mais vou nem negar, né? Fazer sexo com meu marido, porque eu quero compensar tudo, né? Agora. E eu fiz o melhor que eu pude. Então foi assim que esse problema de vaginismo foi solucionado pra mim. Então eu queria ressaltar isso, ó. A única coisa que resolveu fazer realmente terapia durante um bom tempo, encontrar uma boa terapeuta e começar a fazer e continuar, né? E tomar os remédios do jeito que a médica me mandava tomar. Eu acho que o ansiolítico nesse caso aqui ajudou muito, mas acho que o antidepressivo também, porque a gente é tudo um conjunto, né? Se a mente não tá legal, se o emocional não tá legal, o físico também, né? Vai refletir isso todo mundo sabe. Mas esse problema do vaginismo não é tão comum, né? Tem gente que não vai fazer ideia do que é isso, porque não dá nem pra imaginar, sabe? Uma dor e uma situação assim que você não consegue, né? Fazer sexo de uma maneira normal, sem sofrer. E não é uma coisa que a gente tenha controle. A gente é inconsciente, assim, acontece, né? Que você não consegue, né? Não sentir aquela dor, não consegue controlar, né? O seu corpo e você sofre. É lógico que né, qualquer pessoa vai sofrer. Se a gente não tá fazendo, se a gente não tá praticando, né? Se a gente não é casado, se a gente não tem namorado, não vai praticar sexo, provavelmente a gente nem vai saber que a gente tem isso. Ah, isso é importante, eu queria contar também. Que antes de eu casar né, e começar a ter relação sexual, eu, às vezes quando eu tinha algum sonho erótico, eu sentia dor. Então, uma vez eu até escutei, porque eu dormia lá na casa, né? Morava com meus pais ainda e eu dormia num quartinho. Nem era um quarto, ele nem tinha porta, só tinha cortina. Então, acho que de vez em quando eles escutavam alguma coisa, assim, quando eu tava dormindo. Porque uma vez eles estavam discutindo e aí jogou, assim, né? Falou meu nome, falou assim, ah, que problema que ela tem, não sei o quê. E minha mãe falou assim, ah, ela tá precisando casar. E eu não sabia do que eles estavam falando, mas eu me lembrava às vezes que eu sentia dor se eu tivesse um sonho erótico, né? Que normal.
Mas era um absurdo. Essa dor que eu sentia era tão aguda, tanto que se eu estivesse sonhando com, pior ainda, né? Quando fui para fazer isso na realidade, mas eu não sabia. Quando eu casei, eu não sabia que eu tinha esse problema, não sabia que eu ia ter. Nunca tinha ouvido falar em vaginismo, né? Gostei de saber o que que era. Sofri muito com isso. Achava que eu era pior do que todas as mulheres do mundo. Então, quem tiver, né, passando, mulheres que estejam passando por essa situação, não deixa de procurar ajuda e não se sinta assim, nenhum monstro, não se sinta inferior. Isso com certeza tem alguma causa, assim, mais grave, mais drástica. Eu nunca quis saber, apesar de fazer a terapia, eu não cheguei a um ponto, eu nunca quis fazer um tipo de terapia, por exemplo, que eu fizesse regressão para saber, né, o que aconteceu lá na minha infância, ou, sabe? Nesse sentido, eu prefiro não saber, porque se tiver acontecido alguma coisa muito ruim, que eu posso dizer que eu até tenho um pequeno flash de memória de alguma coisa, mas eu não gosto nem de falar, nem de pensar. Talvez não esteja muito certo, né? Mas eu não gosto, eu não quero saber por que isso aconteceu. Mas geralmente, por trás disso, teve abuso sexual, entendeu? Então, são muitas coisas assim que nós mulheres podemos passar na nossa infância, às vezes desde que a gente nasce, e que depois vão trazer esse tipo de problemas pra gente. Aí alguém vai falar assim, tá reclamando, falando que mulher sofre. Mas a gente, desde pequena, a gente é perseguido, não é? E a gente sofre as consequências disso depois. Eu não posso nem falar muito, porque, como eu disse, eu não quero saber o que aconteceu exatamente lá quando eu era criança, nesse sentido. Eu tenho algumas lembranças de coisas, né? Mas sempre tem alguma causa, assim, mais séria. A médica ginecologista, quando, né, eu fui falar com ela, que eu achava que tinha algum problema, e ela me falou que era vaginismo, ela me perguntou, assim, se eu tinha irmã, se eu era a única filha. Ela começou a querer me perguntar alguma coisa, mas não, né, seria só especulação também, então não foi em frente com essa conversa. Mas, e na terapia, como eu não tinha falado para a terapeuta que eu tinha esse problema, né, não chegou a ser abordado, eu só contei para ela quando foi resolvido. Aí eu cheguei, né, lembro que eu cheguei no consultório e falei, eu tenho que contar uma coisa que aconteceu. E eu estava muito feliz, claro, né, por ter resolvido esse problema. E, e, e eu só fiquei assim, não, eu fiquei tranquila, porque aí a gente fez de novo, de novo, de novo, e estava tudo normal. A diferença é que, por incrível que pareça, eu até contei isso para terapeuta na época. Antes, né, quando eu tinha vaginismo e a gente fazia sexo, era muito mais fácil eu ter um orgasmo, entendeu? Do que depois que eu fui curada e a gente começou a fazer do jeito normal, né? A, a médica falou que era uma questão do corpo acostumar, né? Não sei qual que é a explicação para isso. Mas eu lembro que eu tinha um pouquinho de medo, sabe? De voltar a ter o problema. Apesar de que durante um bom tempo parecia que não, que nunca mais eu ia sentir aquilo. Mas por algum motivo eu tinha medo, né? Claro, eu já tinha sofrido tanto, medo de sofrer com isso novamente. Medo de perder a minha cura. E o que aconteceu foi que, bom, eu agora sou divorciada. Eu já me separei já tem 4 anos. Tô fazendo esse mês 4 anos. Me divorciei já tem mais de um ano. E um pouco antes de eu me separar, que nosso casamento já tinha ido por água abaixo, não tinha jeito, não dava certo mais. Eu me separei, não foi por causa de ninguém, né, adulterou, ninguém traiu ninguém, foi coisa assim mesmo, da gente não conseguir mais funcionar assim, né, como casal, não dá certo. Tentei muito tempo, sabe, quando eu vou um terapeuta, uma terapeuta tanto faz, e a pessoa fica tentando, aconteceu isso comigo, fica tentando falar que eu, tipo, não tentei, eu que não queria mais, porque realmente fui eu que me separei, que quis separar.
as pessoas pensam que a gente é que a turminha do mimimi, que não aguenta nada, né? Eles falam casamento é pra gente forte, tal, não sei o quê. É muito fácil falar, né? Mas eu acho que ficar 14 anos casado, mais 4 de namoro, quer dizer, 18 anos com a mesma pessoa, fazendo tudo, tentando fazer dar certo, se dedicando, abrindo mão de algumas coisas. É, eu sempre busquei melhorar, então sempre busquei ajuda, sempre busquei ler sobre relacionamento. É, a minha religião também me ajudava a ter essa concepção, né, de que o casamento é uma coisa sagrada e eu continuo acreditando nisso, sabe? Tudo isso, então foi muito difícil, porque na minha cabeça é lógico, nunca, quando eu casei, eu não tinha plano B, eu nunca imaginei que eu fosse me separar. Para mim era realmente até que a morte nos separasse. Mas isso é outro assunto, depois talvez eu fale alguma coisa sobre isso aqui. Mas o que aconteceu foi que quando não deu mais certo, a última vez, a última relação que eu tive com meu marido, que eu me lembro bem disso, aconteceu de novo. Aí eu senti dor e não estava dando muito certo. E ele continuou, porque como eu não tinha mais o problema, né? E eu senti muita dor. E eu chorei. Escondi o choro, lógico. E eu pensei, pronto, ferrou tudo, sabe? E aí eu desisti mesmo, porque aí já vi que não, é porque como ele não tinha, assim, vontade nenhuma, nem disposição nenhuma de fazer terapia, né? Nem de me ajudar nesse sentido, porque por 2 vezes a psiquiatra falou assim, fala com o seu marido pra ele vir aqui, que eu quero conversar com ele e tal. E eu me lembro que eu com muito custo eu falei pra ele que ela queria que ele fosse. E aí ele virou pra mim e falou, nem me pagando eu vou. E isso eu só consegui pedir pra ele 2 vezes. Mas não, né? Então acabou. Mas aí quando foi no finalzinho, infelizmente eu, né, percebi que eu tava com esse problema de novo. Então, é uma coisa que tem uma cura? Tem. Mas, não sei, pode voltar. Aí depois disso, como eu disse, eu não sou de me relacionar assim se eu não tiver um sentimento por alguém, então é lógico que você, né? Em algum momento eu pensei em tentar, né? Depois que eu me separei, lógico, em tentar novamente com alguém, mas eu não tive ainda nenhum relacionamento de verdade com alguém. Mas só que no começo desse ano, de 2020, antes da pandemia começar, eu estava interessado numa pessoa, fiquei interessado e acabei assim indo pra cama com ele. E eu tava muito assim, não fiquei tão preocupada, mas tinha uma curiosidade, será que é que na hora eu não pensei isso, né? Graças a Deus. Então aconteceu. Mas na manhã seguinte, que a gente ficou junto, e eu esperava que acontecesse, que fosse muito bom, tal. Aí de repente, o cara veio pra cima de mim sem preliminar, sem nada, né? Veio de repente, aí pronto. Aí aconteceu de novo, eu senti dor, eu tive que pedir pra parar. A única diferença é que agora, depois que eu tive a cura e tive mais vários anos ainda de casada e tava tudo normal, né? E a diferença é que a penetração até acontece, consegue, né? Acontecer, só que é uma dor, né? Que a gente começa a subir pelas paredes, tanta dor, que o olho começa a sair água, né? Dói demais e não dá pra continuar. E foi muito chato, porque, claro, né? O cara nem me conhecia, mas eu contei pra ele. Bom, contei pra essa pessoa. Mas é difícil, porque aí se você quiser, ou se você encontrar alguém pra se relacionar de verdade, porque isso aí foi só uma trans, foi a única vez que eu fiz isso,
talvez um pouco por curiosidade, mas por necessidade fisiológica mesmo, deve ser. Agora eu tô tranquila, tô de boa, eu nem quero fazer isso sem amor, sem afeto, aí eu tenho certeza que não vai dar certo mesmo. Então eu tenho essa coisa pra mim, que realmente tem cura? Tem, mas tá intimamente ligado com o nosso psicológico. Então, a gente como mulher precisa estar bem. Claro, todo mundo tem que estar bem, procurar ficar bem, né? Tanto homens como mulheres, qualquer pessoa. Mas a gente como mulher, a gente tem que se respeitar, a gente tem que se autoconhecer. Não adianta ficar na loucura achando que a gente tem, que a gente é obrigada, né? A fazer sexo, que a gente é obrigada a se relacionar com alguém, que a gente é obrigada a agradar sempre, né? Essa pessoa mesmo com quem eu fiquei, o cara, ele também tem problema, depois ele me contou. É, pela minha falta de experiência, na hora eu nem percebi, mas depois que me falou, aí eu percebi problemas sexuais, né? E eu não sei, né, se um dia eu vou voltar a me relacionar com alguém, porque eu não sei nem, né, se eu vou conseguir gostar de alguém, e não basta a gente gostar, né? Não basta a gente gostar, a pessoa tem que gostar da gente. Pra mim não dá certo sem amor, sem afeto, não. Mas vamos ter um pensamento positivo, né? Como mulher, eu digo pra vocês que tem cura, sim. Só precisa se tratar. E é claro que a história de cada uma vai ser diferente. Tem gente que vai ter um companheiro, uma pessoa que é super compreensiva, que vai ajudar e tal. Em outros casos, talvez seja necessário se afastar, porque senão você vai ficar mais machucada como mulher. Quando eu falo machucada, tô falando emocionalmente, né? E não é à toa, né, que a gente vai e acaba adquirindo tantos problemas, assim, psicológicos, né? Fica com depressão e, bom, enfim. Eu espero que tenha dado uma luz sobre o que é possível sarar, mas a gente tem que se ajudar, né? Depois, talvez eu fale sobre essa questão, né? Porque tem muita gente hoje em dia que acha, hoje em dia não, sempre foi assim, é a sociedade que a gente vive, né? Que acha realmente que quando a gente desiste de um casamento, quando a gente separa, né? É porque a gente é fraco e a gente não tem. Tem gente que acha que é até falta de moral mesmo, né? Falta de Deus. Eu sou uma pessoa super temente a Deus. Sem Ele, eu não vivo. Mas mesmo assim, não deu certo. Porque nunca depende só de uma pessoa, depende dos dois, né? No finalzinho do meu casamento, até o pastor da minha igreja na época ofereceu, né, pra arrumar uma pessoa, um terapeuta de casal pra gente, mas aí já era tarde demais, na minha concepção, na minha cabeça, e eu já tinha me esgotado. Não foi o vaginismo que fez com que o casamento não desse certo. Não foi. Então, espero que tenha ajudado, ou que possa ajudar um dia alguém, né? É chato você dar um testemunho, falar uma coisa assim tão íntima, mexe com os sentimentos da gente, às vezes a gente, né, quer superar aquilo, mas toda vez que lembra, é ruim. Mas isso é normal. Isso a gente faz quando a gente vai fazer terapia. Então, se alguém tiver medo de fazer uma terapia, vergonha, não tenha medo, não tenha vergonha. Só encontre uma pessoa de confiança, uma pessoa, um profissional bacana. Tanto faz, homem, mulher. Eu sempre falo que no feminino porque eu tenho muita dificuldade. Eu sempre vou em médicas mulheres achando que eu vou ser melhor compreendida por uma pessoa que é mulher também, sabe? Dessas lutas. Sou muito tímida, muito envergonhada, tenho muita dificuldade de falar.
principalmente sobre coisas assim pessoais, coisas íntimas. Mas tanto faz, o importante é encontrar um bom profissional. E se você começar com um profissional e ver que não tá sendo legal, para, troca, vai para outro, vai procurar até encontrar. Eu sei que é muito difícil, porque além de tudo, né, se a gente depende do serviço público, se a gente não tem uma condição financeira muito boa, aí fica mais difícil ainda. Não estou querendo dizer que no serviço público não tem bons profissionais, né? Tem ótimos profissionais. O problema é a demanda, né? O problema é eles conseguirem atender a gente dessa maneira humanizada quando tá tudo, né? O sistema de saúde está em colapso. Isso desde antes da pandemia, a gente sabe como que funciona aqui no Brasil. Mas é isso. Então, eu vou encerrar esse vídeo, esperando depois falar um pouquinho mais sobre esses probleminhas de mulheres, né? Nem todas têm, e graças a Deus por isso. Mas a gente está precisando ajudar umas às outras, a gente está precisando de mais compreensão humana, isso de um modo geral, entre homens e mulheres, né? Mulheres e mulheres, mulheres solteiras, mulheres casadas. Eu até quero falar um pouquinho sobre isso também, numa outra oportunidade. E encerro aqui, então. Muito obrigada. Fique com Deus.